Quando falamos sobre pai, qual é a primeira palavra que vem na sua mente? Pensou? Pois bem, hoje nós vamos falar sobre esse espaço da paternidade, sem culpa, sem julgamento, mas com clareza, para que dentro do seu coração você consiga olhar esse relacionamento sem certo e errado, mas o quanto o relacionamento com a sua paternidade, com o seu pai, revela as suas relações atuais. Sejam bem-vindos. Estou aqui, Jaqueline Neves, terapeuta integrativa, mentora de mulheres, de negócios. Estou com a minha parceira de trabalho, Daniela Paula Machado. Dani, é um prazer ter você aqui. Vamos juntas, se apresente e vamos falar desse tema que tanto transborda e vai render muitos assuntos aqui. Sim, Jaque, com toda certeza. Primeiro, muito obrigada. É um prazer também estar aqui com você, dividindo mais uma vez esse espaço e trazendo consciência para pessoas, figuras importantes da nossa vida, né? Nosso Sim. pai é a nossa primeira referência masculina na vida e o quanto isso afeta, inclusive, em todas as nossas escolhas ao longo da vida. E não é um lugar de julgamento, como você mesmo diz, muito menos de achar culpados. Porque a vida é assim, a gente precisa, desenvolver, ganhar experiência para assumir a responsabilidade por todas as nossas escolhas. Mas precisamos entender as influências externas que recebemos desde criança. Sim. E Dani, quando você pensa no seu pai, qual palavra vem na sua mente? Afeto. É a primeira relação da infância, né, no desenvolvimento psíquico, é o pai que olhava no quarto para ver se todo mundo estava dormindo, que cobria a gente, que dava um beijo antes de dormir. Então, essa relação de afetuosidade, de receber um abraço, aquele abraço que realmente você entrega o choro, é o que vem para mim como pai. Ai, que lindo! E que lindo e que transbordar, porque é um olhar que quando a gente traz em relação ao pai, por ser o homem, o provedor, essa relação até mais firme, é uma palavra que pouco se traz. Sim, Né, sim. eu trago essa palavra de amor também para o meu pai e de provedor, mas eu acredito que o amor ele é muito mais forte, porque quando você trouxe, né, de saber se tá tudo bem, de ir no quarto e essa transmissão de carinho, embora o meu pai nunca verbalizou, né, ele nunca foi aquele pai de falar: "Tô com saudade, eu te amo", de trazer em palavras, mas ele era o pai das atitudes, então o gesto dele era nas atitudes, e até me estendendo mais, me veio uma cena do meu pai pintando a minha unha, então, né, há 35 anos atrás isso não era comum. Não, não mesmo. Era no tempos de hoje, de antes, na verdade, não era algo masculino, né. Como assim? Isso tem sido, transgredido, né, são tradições que estão sendo quebradas, justamente porque qual o problema do pai cuidar da filha e fazer um gesto de ajudá-la a pintar a unha? Exatamente. E é exatamente esses pequenos gestos que tivemos ou não tivemos, ou Uhum. até os outros, né? Porque esse é um gesto positivo, mas tem os que consideramos negativos, porque tudo depende do quanto a gente internaliza. Nós vamos trazer um impacto tanto positivo quanto negativo para nós adultos hoje. O quanto dentro da visão, vou trazer da visão sistêmica, tem um olhar que se chama tomar o pai. Né? O que, que é tomar o pai? É quando eu recebo essa figura dentro de mim do jeito que ele é. Ele podendo dar, né? Que nem eu recebi muito amor, mas o meu pai não falava que me ama. Então, se eu ficar presa no que, ai, meu pai nunca me falou que me amou, eu não estou tomando esse amor de fato para mim.
Então, é o que ele pôde, é o que ele teve, é o que ele sabia. Então, tomar o pai é trabalhar. Você é muito boa nessa questão da virtude da aceitação. Aceitar que a minha vida foi assim, aceitar que ele foi assim, e assim eu tenho condições de seguir. Sim. O meu olhar já está olhando tanto para a psicologia humanista quanto psicanálise e neurociência, né. A virtologia, a virtude da aceitação, ela traz uma questão muito importante, porque ela traz que, aceitar tudo aquilo que recebemos dos nossos pais e não querer mudar isso. O não querer é você deixar de viver pela falta. Então, por exemplo, se eu tive um pai ausente, eu vivo a minha vida inteira buscando aquele pai. Até no meu relacionamento, em vez de eu olhar para o meu companheiro como um homem, não, eu estou buscando o meu pai. Então, eu estou projetando nele a ausência de tudo aquilo que eu gostaria de ter recebido do meu pai. E isso é muito importante, porque quem nos ouve é uma busca inconsciente, pessoal. Não é uma busca que nós temos consciência, ah, eu estou me relacionando com uma pessoa e buscando meu pai. Não, é inconsciente. Vamos falar de padrão. Sim, É um padrão que quando você não tem consciência, você repete. E essa repetição vai trazendo você não viver sua vida, terá a sua responsabilidade, a sua individuação. exatamente. Só que o primeiro passo é não querer mais receber aquilo que não foi possível. Porque assim, eu acredito que os pais, mesmo querendo fazer o melhor dentro da consciência que eles têm, eles acabam errando muito também. Mas eles sequer imaginam que isso vai despertar alguma falta nos filhos. Então, quando nos tornamos adultos, nos tornamos responsáveis por todas as nossas escolhas e lembramos que se eu faltou alguma coisa na minha vida, sou eu que tenho responsabilidade de me dar isso, de construir isso em mim. Uhum. Essa é a virtude da aceitação e responsabilidade. E nisso chegamos aonde você mencionou também, que é a individuação. Eu realmente ser autêntico da forma como eu sinto, da forma como eu penso, sem me importar com a opinião dos outros. Sem fazer por querer pertencer a, porque de uma certa forma nós pertencemos, querendo ou não, pelo menos a primeira relação familiar. Exatamente. E quando você teve abandono, ausência paterna, se tem uma coisa que você vive querendo provar é o seu valor. E é o seu valor de todas as formas, é muito cansativo. E quando o ser humano vive em busca de provar o valor, ele não vive, ele sobrevive. E aqui nós vamos trazer pontos positivos de quando essa relação com o pai é equilibrada e não só de uma forma física, de você ter um bom relacionamento, porque como nós atendemos em consultório também, dentro dos processos terapêuticos e mentorias, a gente entende que ninguém chega falando, nossa, eu tenho dificuldade com meu pai. É um desafio muito grande. Pelo Sempre é contrário. pelo contrário. Não, mas eu tenho um bom relacionamento e por muitas vezes tem uma postura de admiração, e essa admiração ela é tão grande que você repete tanto os pontos positivos, né, do seu pai, mas também os negativos, porque o ser humano é assim. E por lealdade, né, são vínculos que a gente estabelece por lealdade aos nossos pais, mas não percebemos outras opções, outras escolhas que poderíamos fazer que talvez seja melhor para nossa vida, quando a gente busca o autoconhecimento. Isso é a importância de trazer pontos para terapia, porque como você falou, a pessoa que tem problema, por exemplo, com o pai inconscientemente, ou é uma dor tão grande, ela jamais chega falando do pai, né. Então na virtuologia a gente fala: "Não vamos assustar o gato, precisamos sempre comer pelas beiradas", até a hora que a pessoa entrega, e aí sim você puxa
aquele assunto, para ela ter a consciência, né, por si mesmo, porque eu também não posso abrir de uma forma porque não causa o efeito desejado. A pessoa que tem que, por ela mesma, chegar na consciência de: "Eu faço isso porque o meu pai fazia, porque o meu avô fazia, porque meu tio faz, porque o meu irmão faz". E que isso tá no sistema, é ancestral, e quando vem essa consciência, o indivíduo ele tem o poder da escolha de fazer diferente, e muitas pessoas acreditam que fazer diferente é errado, né. Eu Não repi honrar, é não né. honrar, e muito pelo contrário, eles não tiveram a informação, consciência, o que sabiam fazer. E hoje se existe informação e existe possibilidade de ser um adulto melhor, um adulto em crescimento, evolução psíquico, emocional, espiritual, por que não? Porque é justamente olhar para essas pessoas do passado, seja o pai, o avô, porque geralmente o pai também aprendeu com outra pessoa, com o tio, e falar: por vocês eu faço diferente, exatamente, porque hoje eu tenho uma consciência diferente. Eu não quero passar para as próximas gerações esse mesmo hábito, porque se torna um hábito e uma tradição. Exatamente. E, por muitas vezes nociva. Sim, E vamos falar, Dani, eu vou até trazer aqui uma listinha do que nós falamos, o que que é ter uma relação saudável com essa figura paterna, né? paterna. Paterna, gente. Eh, Quando nós estamos bem nesse lugar de força com o pai, o que que o pai também é, me vem de trazer, né, antes de começar, que quando a gente tem a mãe e o pai, a filho cai, o que que a mãe faz? "Ai, meu filho, você caiu, vem aqui que eu vou te dar um abraço". O pai, ele vai lá e fala: "Machucou? Mas vai lá, continua. Vai, você consegue". O pai, ele traz essa força, esse poder de segurança, fala: "Vai pra vida, vai brincar, vai seguir que vai dar certo. Tá doendo, mas vai". Autoconfiança. Eu acho que a Autoconfiança. palavra que o pai, quando você tem uma boa relação com seu pai, você tem autoconfiança e autoestima baseado naquilo que você sabe fazer, na sua competência. Porque o pai é aquele que realmente te joga para o mundo. Ele vai, confia, eu tô aqui. Se você precisar de algo, você vem até a mim e eu te apoio. Mas essa capacidade de confiar, de ter firmeza, de ter equilíbrio, esse acolhimento nesse sentido de caiu, levanta e começa de novo. Essa é a Sim. força que a gente toma do pai. Toma, exatamente. E é um tomar igual da água, né. "Ai, mas eu tive um pai fraco, eu não tive meu pai", porque por muitas vezes eu escuto isso e nós temos diversas histórias, né. Não é você ir lá no seu pai físico e falar: "Me dá aqui sua força", ou muda a sua personalidade, age diferente comigo. É você respirar um pouquinho e talvez entrar até no que te falta, para você entender o que você precisa beber dessa fonte. Uhum. Porque todo mundo tem algo de bom para dar. Sim, E sim, se não tem, você, o adulto hoje, é responsável por si. sim. Outra, qualidade que a gente desenvolve quando temos um pai e uma relação saudável com o nosso pai: tolerância a frustrações. Isso é importante demais, principalmente na geração que estamos hoje. Sim, Quantas pessoas, ao ouvir um não, seja no trabalho, um like que não teve num post, um não que esse mês eu não posso comprar tal coisa, né? Nós vamos falar os nãos, os próprios limites internos, sim, que isso impacta completamente na nossa identidade sim, e causa uma ansiedade, que causa também as doenças psíquicas que nós conhecemos, ansiedade, depressão, os nãos não ditos e não recebidos. exatamente. Porque, eh, aprender a dizer não, inclusive, é um desafio para todos nós. Sim, Enquanto a gente não aprende a estabelecer limites, nós sempre estamos sendo
Salvador. E Salvador, então, mas se eu estou sendo bonzinho em Salvador é porque eu quero pertencer. E se eu quero pertencer, eu não estou no meu lugar de. E aí nós vamos falar de liderança, Sim, né? Quantas pessoas, quantos líderes nós enxergamos que não consegue ser aquele líder que confia, que delega, porque a autoestima dele tá minada. sim. Né, falta essa segurança, falta esse lugar de autoconfiança, porque não teve uma boa relação, possivelmente, com esse masculino saudável do pai. Sim, e isso impacta na sua capacidade de tomada de decisão, na sua capacidade de concretizar, materializar desejos, realização pessoal mesmo. Se Sim. eu não tive uma boa relação com meu pai, se meu pai não foi exemplo disso, eu começo a não, confiar. Então eu começo a ter medo de errar. Isso já é um lugar de quando eu não tive um relacionamento saudável com meu pai. E é interessante, porque eu gosto eu vou trazer mais um ponto, que eu atendi uma mulher que tem um cargo, ela empresária, e ela consegue sustentar esse lugar. Ela sustenta esse lugar positivo, assim, de liderança. Só que ela não sustenta o dinheiro. Então, quantas pessoas que talvez se identifiquem: "Não, eu não tenho problema com meu pai mesmo, porque eu faço", né, e entra nesse lugar, faz, mas o quanto sustenta essa liderança, o quanto sustenta essa prosperidade, ou o dinheiro vaza pelo cano. É. Enquanto você não olha de frente para o quanto a relação com o seu pai influencia na sua vida, muitas vezes você não é capaz de multiplicar, de reter o dinheiro. Você até tem talvez uma capacidade de ganhar o dinheiro, mas Sim. ele não fica na sua vida. Ele não é próspero, ele não faz os ciclos que o dinheiro precisa fazer, Sim. porque olhar e direcionar o dinheiro, cuidar do dinheiro é um cuidado. Não, cuidado. É um cuidado, é você materializar, é você ter sonhos, é você colocar em ação exatamente essa ação do masculino, essa ação saudável de falar assim, o quanto, né, a gente traz a visão do feminino, que é gerar, é ter sonhos, é ter projetos, e o masculino é colocar esses sonhos no mundo e sustentar esses Sim, sonhos. é o racional, É o é o racional. planejar, é o executar, é o monitorar, é o controlar de forma, a crescer, né, de forma a prosperar mesmo. Sim, em quantos sintomas nós estamos percebendo que tem relação com essa relação. E dentro deste lugar que a figura paterna traz, essas, né, essas coisas de firmeza quando nós estamos bem nessa relação, mas também o lugar em que ou muitas pessoas não tiveram esse convívio, ou um convívio muito conturbado. E quando olhamos sintomas na vida adulta, percebemos procrastinação, medo de errar, percebemos dificuldade com as figuras de liderança. Liderança. E aqui eu vou abrir um ponto quando falamos dificuldades em figuras de liderança, quantas pessoas, quando chega perto de resolver um projeto, de mostrar o seu projeto, dentro de um corporativo, por exemplo, se treme todo, perde, né? Não consegue trazer a sua presença nesse lugar. E quando eu falo do empreendedorismo, muitas mulheres, principalmente nesse lugar aqui, se treme diante do cliente, não enxerga o valor, Sim, não porque deixa de ser uma figura de porque autoridade. não deixa de ser uma figura de autoridade, porque no corporativo o seu líder, o seu gestor vai ser a figura de autoridade. Se você é líder, sempre vai ter um líder acima de você. E Sim, quanto maior o seu cargo, vamos dizer, maior essa figura de liderança. E quando você está no corporativo, o seu líder é o seu cliente, porque é no final do dia ele que vai medir, né, a sua entrega. sim, o empreendedorismo reflete essa relação do pai na sua relação com o seu cliente, Sim. até aquele medo de perder o cliente. E é o medo de perder as relações.
sim. que reflete, né, a gente trouxe nesse lugar da liderança, do empreendedorismo Na e na sustentação, sustentação, e quantas pessoas não temem o final de um relacionamento sim, também. É um ponto muito importante e acaba entrando numa codependência emocional. exatamente. É por isso que precisamos nos questionar, né, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, e isso de geração em geração, porém a cada geração a necessidade, né, o que acontece é diferente da geração anterior, mas as necessidades emocionais são as mesmas. Sim. Então, quando a gente tem essa dependência emocional, é sempre o lugar de buscar uma aprovação externa. Eu quero provar o meu valor, como eu já disse, e eu me importo com a opinião do outro. Porque se o outro me criticar, eu não vou aguentar, eu não vou suportar ser criticado. Então, muitas vezes no corporativo, ou mesmo no empreendedorismo, quando a gente entra numa sobrecarga, a gente evita ser criticado, E você tem que dar conta de tudo. E evita a exposição, porque a exposição, a pessoa entendeu que é ruim. Então, quando ela não se expõe, quando ela não se expõe, não é só expor opiniões, né? É um lugar de se expor, É expor ter seus projetos, posicionamento também, ter ter firmeza, que é o que o opinião. pai traz para a nossa personalidade. E não se posiciona na vida, e vai Sim, ficando morno, e aquele famoso lugar que você tem ideias, você vê pessoas tendo ideias igual a sua, dando certo, mas você não se expôs. É aquele famoso tenho medo de fazer um vídeo no YouTube, no Instagram, será que eu vou ter que fazer 30 vezes o mesmo vídeo para dar certo? é a baixa persistência, é um outro sintoma de um relacionamento não saudável com o pai. A sua referência masculina não trouxe esse desenvolvimento de persistir, para que possamos nos aperfeiçoar. Então, às vezes, um excesso de controle também, pelo medo de errar, né, como já falamos aqui, aquela falta de confiança em si mesmo, são sintomas, às vezes eu até me rebeldio contra regras, porque, se eu tiver que cumprir regras, talvez esteja relacionado com um pai extremamente controlador. Então eu também, acabo me rebelando na vida, em situações, diante desse excesso ou da Ou falta. da falta? E acaba sendo sempre muito, falta o equilíbrio, o meio termo, inclusive dos pais que foram muito autoritários. Sim, quando eu tenho um pai e uma mãe extremamente controlador, eu desenvolvo provavelmente um transtorno obsessivo de controle, né. O toque vem de um lugar também de, pequenas faltas e grandes punições. É isso que a vitologia explica. Então, por exemplo, eu cheguei 15 minutos atrasada. Por causa disso, eu vou ficar uma semana sem ver televisão. E entra num lugar, quando a gente trabalha, não deu certo, não tive uma negativa do cliente, por isso não mereço ter o próximo, por isso não mereço usufruir determinada coisa na minha vida. Por quê? Porque eu estou punindo uma falta que eu tive em decorrência dessa falta paterna. Então percebe, né, trazendo até esse exemplo para quem nos ouve, que quando a gente falou de projetar, é inconsciente, mas que é um ciclo que se repete em determinadas situações da nossa vida e que nós conseguimos com consciência quebrar esse ciclo. É possível através de uma análise sistêmica, de um olhar para sua árvore genealógica, de um olhar mais profundo dentro da psicologia, da psicanálise, trabalhando as virtudes. Sim, desenvolver competências que nos faltou quando realmente, éramos criança, ao longo da vida. Aquilo que falta, eu preciso desenvolver.
É nesse sentido que eu falo da competência para o meu cérebro, porque o meu cérebro não soube lidar com aquela situação. E toda vez que eu olho para aquela experiência, toda vez que eu tenho um gatilho, o cérebro, ele é atemporal. É como se eu estivesse regredindo no tempo e revivendo aquela situação novamente. Mas não tem necessidade de eu ficar revivendo aquela dor de forma constante. Hoje as terapias já têm um entendimento disso, então eu posso trabalhar aquilo que me faltou. Né, então se eu não tive uma boa relação com meu pai, eu tenho baixa persistência, eu tenho que desenvolver a virtude da perseverança. O que que é a virtude da perseverança? É eu fazer até conseguir. É eu buscar me desenvolver, sempre achar que eu posso fazer melhor e persistir, fazer o meu melhor. Entender que a vida a gente não controla, mas que o que depende de mim, eu faço. Essa é a virtude da perseverança. Dani, e essa virtude é muito é indicada para quando, claro que tem um processo por trás, mas vou trazer um ponto assim, quando a pessoa está muito na baixa autoestima, ela entra também em uma negação. É interessante falar aqui que os processos e as jornadas que nós conduzimos, né, dentro de cada especialidade, ela não é para ficar voltando os traumas e ficar batendo lá no passado, e sim olhar o seu ponto, hoje, a sua trava, a sua questão de vida, mas que está muito relacionada a esse primeiro relacionamento, que seja ou eu tive uma relação saudável com meu pai e com a minha mãe, e teve as impressões da minha criança, porque a impressão da criança nem sempre é o que de fato aconteceu, a verdade ou não. Eu sempre trago o exemplo do pai que foi demitido. É um pai que todo dia chega em casa, ele chega, brinca com os filhos, ele dá abraço, ele é aquele pai assim que traz todo o colo. Só que um belo dia ele foi demitido. Então, quando ele chega em casa, ele vai direto para o quarto e não fala com ninguém. E as crianças ficam olhando, e o que que a criança pensa? Não é que ninguém falou nada. Será que meu pai me ama? O que eu fiz de errado? Quando, na verdade, o pai não quis preocupar aquela criança com um problema de adulto, mas a criança internalizou que ela tinha algum problema naquele momento. E ali pode ter sido já instalada uma rejeição, um abandono, entre alguma dessas feridas emocionais que nós estamos trazendo aqui. Mas o ponto é, dentro dessa primeira relação, pode ser também quem não conviveu com o pai e também já traz por si essa, né, questão do abandono, da rejeição, nessa primeira relação para a vida adulta de hoje. Quais são as virtudes que fortalecem esse lugar? Olha, primeiramente, é sempre importante a gente trabalhar a virtude da humildade. Porque o primeiro eu preciso reconhecer que isso impacta na minha vida. Então, a virtude da humildade, na verdade, eu estou trabalhando o meu orgulho. Se eu for orgulhoso, eu jamais vou aceitar que eu tenho e repito os mesmos passos do meu pai. Eu sempre também atribuo a culpa aos outros. Então, eu preciso reconhecer que eu não sei pedir ajuda. Então, a virtude da humildade, ela é sempre recomendada, tanto nessa situação, quanto uma pessoa que está num quadro de depressão, porque o depressivo vem do orgulho, ele não sabe pedir ajuda. Muito bom colocado, Dani. Eu conheci uma pessoa esses dias que machucou a perna e ela tinha condições de ter uma rede de apoio. Só que essa pessoa, ela mora numa casa que tem escadas, é uma mulher, e ela não quis pedir ajuda porque é o perfil das mulheres que não pedem ajuda. Eu dou conta, não quero atrapalhar ninguém, eu faço sozinha, eu sustento sozinha, mas tem um limite para esse lugar. É um lugar de não conseguir receber. De não isso, não se permite receber o cuidado, entra em uma rigidez
profunda. E isso tudo é filho do orgulho. Por que que eu falo que depressão vem de um lugar de orgulho? Porque orgulho, no senso comum, é vaidade, é soberba, agressividade, né, é rigidez. Mas não, eu entro no lugar de orgulho quando eu não sei pedir ajuda. Eu entro no lugar de orgulho quando eu sinto vergonha. Por quê? Eu não quero me expor, como falamos aqui há pouco, porque e se alguém me criticar? É uma sensação de morte, entendeu? Então, as pessoas às vezes não pedem desculpa por orgulho. O que que os outros vão pensar? Então, o orgulho vem de um lugar de você também se importar muito com a opinião dos pais. Se o meu pai não aprovar. Então, quantas pessoas fazem uma faculdade porque o pai quis que ele se formasse naquilo? Ele não soube enfrentar no bom sentido de se colocar dizendo que a minha vocação, a minha necessidade, o meu desejo que vem do meu coração é ser dentista. E você está querendo que eu seja advogado. Percebe a diferença, o quanto essa escolha profissional também vai impactar na minha vida? Você acha que eu vou ser feliz sendo advogado se a minha aptidão é sendo dentista? É esse tipo de influência que a gente gostaria de trazer para um senso comum, novamente, sem julgamento, mas enquanto a gente não assume as rédeas da nossa própria vida, né, a responsabilidade por nós mesmos de resolvermos, né, e quando a gente fala em responsabilidade também, se eu olho para um lugar de culpa, eu tô presa no passado. Responsabilidade é quem vai resolver. É agora. Responsável é quem vai buscar uma solução. Eu estou olhando para frente, para o futuro, eu não estou buscando culpados. Eu posso depois voltar e falar lições aprendidas, porque todos nós erramos. Mas sempre que eu falar quem é o responsável, e isso vem também de um pensamento de cultural, tá? O brasileiro é muito assim, porque vem daquela De quem mentalidade do foi? cristão também. Sim, de quem Buscar foi que culpados fez? e não buscar resolver. Vamos ser prático. Não adianta chorar o leite derramado. Se eu preciso resolver uma situação, eu tenho que aceitar aquilo que eu não posso mudar e olhar para frente. O que eu faço a partir de agora? E é isso. Desenvolver a competência da responsabilidade. Muito bom. E nisso me vem já que aquela famosa frase de Jung, né? Enquanto o inconsciente governar a nossa vida, nós iremos chamar de coincidência. Acreditar que é um normal. E quantas pessoas vivem mal, acreditando que é normal, acreditando que estão fadadas ao sofrimento. E aí coloca, né, na verdade a frase de Jung é: "Enquanto o inconsciente governar a nossa vida, nós Seremos iremos chamar isso de destino", isso. né. E na verdade, quando eu coloco a culpa no destino, em Deus, no outro, eu deixo de assumir a minha responsabilidade. Deixo de fazer o que eu preciso fazer. Exatamente, porque aí, de novo, eu não recebi o que eu gostaria de ter recebido do meu pai. Eu preciso aceitar isso e entender que eu não vou mais receber isso. O que eu preciso fazer é fazer por mim. O que que eu preciso agora? Então é atrás disso que eu vou colocar meu foco, colocar minha energia. Sair até da própria autopunição. Porque Exatamente. está vinculada à dor de uma criança que, né, nós sabemos que, não vamos abrir essa lacuna da criança interior aqui, mas todos nós temos a dor dessa criança que vive em conosco. Então é trabalhar sempre essa autopunição da criança para eu não mereço ser feliz, ou terem alguém que culpar. Isso vira aquele ciclo dos ratos. Sim, E é uma crença negativa, reforçando outra crença negativa, ou dentro da sistêmica, falando que estamos repetindo um padrão, e esse padrão é possível sair.
sim. E você sabe, já que quando eu penso na relação com o pai, me vem aquele filme A Cabana, que é uma história muito bonita, né, que na verdade é sobre perdão. Então, o que traz a gente para o presente, para a nossa realidade, é aceitar os fatos e perdoar. Liberar aquela memória de mágoa, aquela memória de dor, principalmente se perdoar. Quando eu realmente consigo aceitar e perdoar, eu estou no presente. E nesse filme mostra tão claro como foi a relação do personagem principal, né, que perdeu a filha, Sim. e ele precisou reviver, né, a Aquela dor. memória, ficar inconsciente, sofrer um acidente, ser levado por uma questão de que aquele pai que batia nele, que espancava a mãe, foi uma criança que sofreu muito abuso, muita violência. Então ele não conseguiu fazer diferente na vez dele, mas ele sim, o personagem principal, como ele foi um pai, um companheiro, né, um parceiro presente. Só que foi muito cruel a perda da filha, né, daquela forma. E ele se sentiu extremamente culpado por isso, ele não se perdoava pelo fato. Até o momento que ele se deu conta, se reconectou até com Deus, né, Com a própria fé, com a com esse fé lugar de fé, e de de es de autorresponsabilidade. autorresponsabilidade, espiritualidade, de crer, acreditar, né, porque a fé está muito ligada em acreditar em algo maior, a acreditar que temos sim essa guiança interna, inclusive, e trabalhar todo esse contexto. E falando desse filme, me traz até o olhar de que começamos falando dos nossos pais, mas quantos pais, né, pensando em uma geração atrás da nossa, o pai eles trabalhava, então é como se a única função paterna era prover e ele era ausente. Mu Sim, muito, e ele delegava para a mulher a educação, o amor, mas era muita coisa para a mulher e sabemos de muitas coisas que entram em conflito, e muitos dos nossos pais, acho que nossos avós, pais, já começaram a ter uma realidade diferente com essa paternidade, com esse olhar de: "Ah, meu pai ele trabalhava, mas já começou a mudar". E hoje a nossa geração já muda, eu vejo isso pelo meu marido, com os meus filhos, com colegas, com os meus cunhados, com meu irmão, o quanto não é só prover não, para a criança, é estar ali também presente, é falar um "eu te amo", ou "deixa eu estudar com você", o que que você está aprendendo, o que que você está fazendo, não deixar a educação só com a mulher, só com a mãe, o quanto os pais também compartilham essa educação e esse relacionamento com os filhos, resgatando até o que muitas vezes eles não tiveram. sim. A dificuldade vem desse lugar, não muitas vezes: "Ah, eu não sei falar", mas é preciso fazer a primeira vez, né, para que se torne algo fluido. Então, o abraço paterno, o ouvir "eu te amo", como está na sua escola? Você está passando por alguma situação? É o diálogo, sempre é através do diálogo, o diálogo aproxima todas as relações. E a falta de diálogo afasta. Exatamente. E esse diálogo traz muitos ganhos. E quando falamos de liderança, eu assisti um vídeo essa semana que falava sobre líderes brilhantes que não tinham tempos para o seu filho. E o quanto as pessoas ainda esse lugar de brilhante para o externo, às vezes falta para o interno e para quem está em casa. E isso não é uma referência que para ser líder brilhante você tem que abandonar a sua família, e sim buscar a liderança que você traz lá fora para dentro de casa também, para governar isso e construir a próxima geração saudável. Sim, sim. Esse vídeo, inclusive, eu vi algo similar de que
filhos que têm pais extraordinários sofrem com a ausência paterna e principalmente com a comparação. Então, são filhos que são sustentados pelos pais e pensam: "Eu jamais vou conseguir ser melhor que o meu pai". E aí entra novamente numa comparação. E na falta de presença realmente dentro de casa, porque não é estar dentro de casa no celular, no notebook e a criança sente, a Sim, criança busca sempre esse afeto, se sentir amada, né. Então, por isso novamente, qual é a emoção que vem quando você ouve a palavra pai? sim. E que essa emoção não seja uma emoção, mesmo que seja negativa, mas que você possa refletir sobre e como você pode ressignificar, porque é uma oportunidade de ressignificar este lugar. Sim, é É, construir. é construir uma narrativa, não esquecendo e apagando o que foi, nem mentindo ou omitindo a sua história. Sim, Mas a partir de hoje, o que eu escolho? Porque nem todo mundo, mesmo se tem tido sido ausente, feito algo muito ruim, não tem algo de bom que você possa se semelhar, ter compaixão e pegar para si. com certeza. E é desse lugar realmente de honrar os pais, né? É uma competência também da virtuologia, é uma virtude, que nós honramos os pais estando na presença, aceitando quem eles são, as experiências que eles tiveram e as dificuldades, assim como as forças que eles tiveram. Eu também escutei, eu achei muito interessante, eh, antes de julgar, pense se você no lugar dele, nas mesmas condições, com o mesmo ambiente, com a mesma criação, se você conseguiria ter feito tudo o que ele fez. E um ponto importante é o seu olhar sobre o seu pai é o seu olhar ou ele é um olhar externo? Por exemplo, sabemos que muitos casais que se separam, quem fica com a maior demanda por muitas vezes é a mulher. Sim, E a mãe, nesse lugar e não é uma crítica, mas nesse lugar de preocupação, de sentimentos, porque tem que dar conta, tá ali. Quantas vezes ela olha para os filhos e traz toda a dor dela em relação àquele homem, aquele relacionamento que não deu certo e despeja no filho, contaminando ou trazendo uma visão só negativa daquele homem em relação ao pai, e ela assume esse lugar de mãe e pai, e o filho não tem a oportunidade de olhar o pai com os olhos, e vai ficando uma relação cada vez mais minada. sim. Sim, porque você só recebe estímulos negativos, informações negativas, né? Então, novamente, a criança só vai conseguir discernir, entender o que é uma relação onde 2 adultos se comprometem e os 2 têm 50% de responsabilidade pelos fatos, né, pela forma como aquela relação se desenvolve, como o relacionamento se constrói, baseado no diálogo, no respeito, na cumplicidade, no apoio mútuo. E quando a relação termina, infelizmente, dificilmente existe uma divisão, correta ali de guarda, né, das crianças. Adultos conscientes realmente buscam estar presentes, fazer o seu papel, função paterna, função materna. Mas às vezes isso fica só numa pessoa, né. Assim como existem homens que criam sozinhos seus filhos, existem muitas mulheres que criam, são provedoras e fazem função materna e função paterna. Aí a pergunta é, ela tá usando aquela parte, né, do masculino saudável, do princípio masculino saudável dela para educar as crianças ou tá de um lugar também de não saudável? Né, de autoridade, de excesso de crítica, de distorção, de raiva. De replicar uma dor. Exatamente. Então,
é isso, cada um faz aquilo que pode, aquilo que tem consciência, por isso é importante se trabalhar, por isso é importante falar e tomar consciência de tudo que é nosso e daquilo que é externo. O que é nosso e o que é do outro. E entra no Exatamente. lugar desse do que é nosso, do que é do outro, com tudo que nós já falamos. Não ser salvador e boazinha, entrar no seu lugar, mas no seu lugar sem julgamento. Sim, Entrar no seu lugar recebendo, sim, inclusive. E eu quero dar uma pitada ainda mais aqui nesse lugar de receber, Dani, porque a prosperidade e o dinheiro, que são lugares parecidos, mas ao mesmo tempo diferente, porque ser próspero é você receber em todas as áreas da sua vida, inclusive na sua saúde emocional, física, financeira, amorosa, né. Então a exatamente. prosperidade, ela abrange todas as nossas caixinhas, e o dinheiro é a matéria. É a É a matéria. matéria que acaba mostrando muito esse cano, se ele está vazado ou não, o quanto você está aceitando a prosperidade. Porque até nós trouxemos o exemplo da mulher que tem dificuldade de receber. Sim. Eu penso sempre, né, e vejo, em primeiro lugar, eu preciso me permitir. No momento que eu me permito acessar essa prosperidade, eu aceito receber. Percebe que a gente entra nessa seara, né? Será que eu mereço? Porque muitas vezes eu tenho medo de quem eu vou me tornar se eu tiver toda essa abundância e toda essa prosperidade. Exatamente. Eu falo que as pessoas, o medo maior delas não é o fracasso, e sim é se ela der muito certo. Como você lida dando muito certo dentro de um lugar de identidade que você ainda não consegue sustentar e suportar? Sim, porque o que será que eu ganho e o que será que eu perco quando eu alcançar esse lugar de prosperidade, de abundância? Quem eu vou desagradar? Quais máscaras vão ter que cair? Que lugar eu vou ter que estar e quem eu vou ter que deixar de estar? Exatamente, porque a gente só conhece quem, por exemplo, gosta de verdade da gente, aquelas pessoas que conseguem vibrar pelas nossas Que conquistas. suportam o nosso sucesso. E por Exatamente. apegos, controles, excesso de julgamentos, muitas pessoas não avançam para o mais. Esse mais é essa linha tênue entre você se permitir receber mais por um apego, porque aqui eu tenho certeza que tem pessoas que talvez poderiam ser melhores, mas aqui eu tenho, É né? minha Eu zona já de conheço a minha zona conforto. de conforto. E É, quando eu avanço dessa linha de sinal, que é essa permissão do receber mais, é o lugar aonde será que eu sustento não ter essas mesmas pessoas ou ter de um lugar diferente, ou como que eu me relaciono com pessoas novas? exatamente, porque a gente, novamente, a gente entra na virtude da aceitação. Aceitar a vida é aceitar as dificuldades, aceitar novas pessoas, novos começos, aceitar os meus defeitos, aceitar o defeito dos Dos outros. outros. Aceitar a vida é, sobretudo, você se reconhecer como você, quem você é. E a gente sempre cai na mesma questão, autoconhecimento. Quem não se conhece está sempre querendo reconhecimento externo. Sempre busca a validação. É, E aqui eu conheço muitas mulheres que elas faturam, elas sustentam a sua posição, têm bons cargos, mas chega no final do mês o cano tá vazado. E o que que é o cano estar vazado? Sempre dá um jeito de não ter lucro,
de não ter dinheiro, de não ter cliente, de não ter paciente, de pensar: "Será que eu mereço estar num lugar diferente? Como que é estar em um lugar diferente?" E fica nessa dúvida, em Na uma autossabotagem. ruminação, na autossabotagem, na procrastinação, procrastina um novo projeto, procrastina falar com um contato legal que pode ser promissor, procrastina chegar em figuras de autoridade, duvida da sua capacidade, e tudo isso é contra ir para frente, Ir para a ir vida. E para a quem empurra vida. a gente para a vida É o pai. é o pai. É o pai que a mãe dá permissão, mas quem empurra a gente para a vida é o pai. Por isso, olhe para a relação com seu pai e reflita sobre quais influências positivas ou negativas ou padrões que você repete na sua vida diante da referência paterna, da função paterna que você recebeu, mas com um olhar de amor, com um olhar de responsabilidade e principalmente com um olhar de maturidade. Se você quer mudar a sua vida, é importante ser humilde e reconhecer o que você precisa mudar, o que você precisa desenvolver para criar uma nova vida. Exatamente, essa reflexão com todo esse conteúdo que nós trouxemos, clareza, é isso. Pense em pelo menos uma pequena atitude que você faz de diferente hoje para sua vida, mas vida é muito ampla, então para o seu relacionamento afetivo, para o seu trabalho, seja no corporativo ou na sua empresa, nos seus filhos, se você tem, mas até em relação ao olhar com o seu próprio pai. Qual é a validação que você busca fora? E reflita, escreva, tenha na pauta, para que você possa ter uma vida aquele famoso 1% melhor nessa reflexão. Se você se reconheceu nesses momentos, nesse episódio, digira, né? Faça a digestão de toda essa informação. Pense em qual lugar da sua vida é necessário recalcular e ajustar a rota. Sim. Eu trabalho com as mentorias, também trazendo esse olhar dentro da sistêmica, dentro de uma jornada de vida das transições. A Daniela também faz esse Sim. trabalho incrível. Eu trabalho com atendimento individual dentro da neurociência vitologia e na psicologia transpessoal também, e faço trabalho em grupo com mulheres, tá? Eu sempre busco olhar para as nossas origens também, entender aí, como é formado, né, a nossa personalidade, olhar para origens, olhar para influências que recebemos e buscar trabalharmos a nossa essência. Esse é o ponto principal de autoconhecimento e fortalecimento mental e emocional. E para expansão, então você que deseja realmente expandir, crescer enquanto pessoa, enquanto profissional, trabalhar a sua autoliderança de um lugar seguro, está aqui as nossas páginas, os nossos contatos. Em breve colocaremos mais novidades do workshop da Daniela, do meu workshop também com mulheres. Nós também trabalhamos em conjunto. Compartilhe aqui esse vídeo com alguém que precisa ouvir muito, ou com aquela pessoa que talvez não precise muito, mas você sabe que esse assunto vai trazer consciência. Aqui não é julgamento, é consciência. Compartilhe esse vídeo e em breve teremos mais conteúdo aqui no canal. Vamos juntas. Gratidão, Dani, por Obrigada, estar aqui, Jaque, por novamente. transbordar seu conhecimento. Igualmente. Obrigada pela parceria de sempre. Obrigada.